Bom pessoal, olá a todos. A gente estava numa discussão lá do meu grupo, né, sobre os bezerros de ouro, né, então eu resolvi fazer um vídeo aqui para vocês, para a gente analisar qual pode ser a origem desse bezerro de ouro. Todo mundo sabe que lá em Moisés, em Êxodo 32, o povo faz um bezerro de ouro, aí Moisés se zanga com eles, né, quebra lá o bezerro, destrói, porque o povo fez aquele bezerro para voltar para o Egito, porque ele seria um ídolo do Egito. E nós sabemos que essa passagem é uma transposição, eu já mostrei isso em vídeos para vocês, que deve ter sido criada essa passagem para combater esse culto que começa aqui com Jeroboão. Esse culto aqui, ó. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o rei na casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão, e tornarão Reboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ó, do Egito, vocês estão vendo? E pôs um Betel e colocou outro em Dan. Então essa saga aqui que começa do bezerro de ouro aqui em Jeroboão, para combater esse culto, deve ter sido por isso que os autores criaram aquela passagem de Êxodo lá do bezerro de ouro de Moisés. Mas agora a questão não é essa, né? A troco de que o povo aceitou tão fácil um bezerro de ouro, e por que ele menciona aqui que ele foi o Deus que fez eles subirem da terra do Egito? Essa é a questão. Alguns teólogos acreditam que esse bezerro de ouro seria uma referência ao deus Apis, que era o touro Apis, que era considerado sagrado no Egito. Então por isso o povo talvez tenha entendido que aquela divindade chamada Apis tenha ajudado o povo a sair do Egito. Pode ser por isso. Então vamos analisar um pouco sobre quem que era esse touro Apis. A imagem e representação do chamado touro selvagem foram utilizadas em praticamente todas as grandes civilizações da antiguidade. Ele representava em geral a força, a viralidade e a energia e o combate e a fertilidade. Então a imagem do touro é comum em várias culturas, tá? Por outro lado, a vaca era a representação da maternidade, do feminino, como também relacionada com a alimentação. De acordo com a cosmogonia egípcia, há várias deidades relacionadas ou contendo características de touros e vacas. Dentre elas podem ser destacados 3 touros que eram considerados sagrados para os egípcios, sendo eles Apis, que é relacionado com Ptah e Osíris, Meruer, ou Mineus, que é associado a Ra, e por fim Bukis, associado com Montu e Ra, 3 figuras que têm a ver com touro. Do mesmo modo havia as representações de vacas sagradas, como por exemplo Bat, Hathor, Meret Ueret, Nut, Resat, Let, Sekat Hor, Sekhetet, Sentaiet e Kensit. De todos esses bovinos sagrados, o que mais se destacou foi o touro Apis, em egípcio Rep, que deteve o seu culto desde a fundação do Estado, em 3100 a.C. O seu culto passou pela época Tinita, que era a primeira e segunda dinastia, acontecimento registrado na Pedra de Palermo, considerado como deus da vegetação, fecundidade e ressurreição, que em alguns momentos era relacionado ao deus Sol Ra, portanto com o renascimento e a fertilidade. Ó, isso aqui é uma gravura desse touro Apis aqui no Egito. Estão vendo aqui uma pessoa venerando ele. Aqui você tem aquela simbologia solar em cima dos chifres dele. Esse era o touro Apis. O touro era usado também na corrida que confirmava o poder do faraó, denominada como corrida ritual, chamada de Heb-Sed. Esse ritual ocorria quando o rei alcançava o seu 30º ano de reinado. Através dele o poder do rei era renovado e legitimado. No evento o faraó teria que cumprir algumas atividades. Por último, participava de uma corrida em que deveria acompanhar o touro, o que dava a conotação da crença de que haveria uma troca de poderes entre os dois, o faraó e o touro. Essa aqui é uma imagem ilustrativa. Você tem aqui o faraó, a mulher dele, o touro e as pessoas festejando essa suposta corrida no Egito Antigo, tá bom? A festa ocorria na cidade de Mênfis, onde o faraó carregaria um cetro Necaca, que representava o poder político e social durante a corrida. Tinha como objetivo demonstrar sua boa forma física. Supostamente ele venceria o touro, dando-lhe maior poder para o seu reinado. O animal representava diretamente o poder do monarca, como também sua fertilidade e força. Existem várias fontes iconográficas nas paredes de diversos templos em que o touro aparece nas demonstrações de poder destrutivo do rei e nas cenas em que caça touros e leões. Essas representações podem ser consideradas como cenas ritualísticas, que tinham como objetivo demonstrar o poder do monarca como controlador do universo, dentro e fora do Egito. Na cidade de Mênfis, o touro representava a fecundidade,
figurava a força vital da natureza e era considerado também como o próprio deus Ptah. Era também relacionado com outros dois deuses, sendo eles Ra, que era o deus Sol, da criação, tendo seu culto na cidade de Heliópolis, que Hélio é Sol em grego. Assim, Apis representava a vida e, por último, Osíris, que era o deus dos mortos, relacionado com a vegetação, sendo o padroeiro da cidade de Abidos. Desta maneira, o deus touro ganhava outras características, o do renascimento. Apis era representado com um disco solar em sua cabeça, que caracteriza sua relação com o deus Atum. Entre os seus chifres havia uma imagem da deusa serpente Uraeus. Então aqui entre os chifres dele tem um símbolo solar, que era uma referência ao deus Atum. Tá? Isso aqui é uma imagenzinha que os arqueólogos acharam, para vocês verem como era importante o culto ao deus Apis. Simbolizava força, poder, fertilidade, destruição. Com o passar do tempo, suas características como um deus touro foi crescendo e ganhando ainda mais importância dentro da cosmogonia egípcia. Apis começou a se diferenciar de outras deidades touromorfas, ou seja, que tinham forma de touro, e com isso adquiriu aspectos próprios. O deus tinha traços únicos, segundo alguns historiadores clássicos. Era necessariamente um touro negro, de barriga e patas brancas, com uma mancha branca em formato de um abutre ou de uma águia, localizado no seu dorso. Outros pontos de suas peculiaridades era uma mancha em forma de besouro escaravelho, localizada na parte inferior de sua língua, e uma cauda com duas pontas de cores distintas, uma preta e outra branca. Só poderia haver um touro Apis. Esse bovino sagrado vivia em extremo luxo. De acordo com a mitologia, o deus Apis era filho de Ptah, no ato de sua criação. O deus desceu até a terra em forma de uma luz celeste e fecundou uma vaca para o nascimento do deus Touro. Haveria uma construção dedicada a ele localizada perto de seu pai Ptah, onde ocorriam dedicatórias, pois o povo egípcio deixava oferendas de alimentos e riquezas para esse deus Touro. Então o povo dava muita importância a esse deus. Quando Apis morria, seu corpo era mumificado e embalsamado, e o lugar de seu enterro era chamado de Serapeum. Os egípcios ficavam entre 60 e 70 dias de luto, e logo após a sua morte, os sacerdotes iniciavam a escolha de um novo representante do deus Touro. Então você vê, tudo isso daqui de luto por esse deus Touro, para vocês verem como que ele era importante para os egípcios. Seu poder como divindade perdurou até o período romano, alcançando sua popularidade entre os gregos, que juntamente com Osíris transformaram-no em um novo deus denominado Serapis, chegando a ser um dos maiores deuses do panteão egípcio. Serapis era associado à cura, lá no mundo grego-romano. Então, devido à importância desse deus, há uma grande possibilidade que esse bezerro aqui que o Jeroboão fez, aqui o bezerro de ouro, tenha sido uma referência a esse deus. Talvez justamente pela influência egípcia que eles viviam na época, e até por haver um certo sincretismo religioso na época. Então existe essa possibilidade. E talvez por isso, lá em Êxodo 32, o autor esteja combatendo isso. O culto ao deus touro, que deveria ser um culto muito importante ali no mundo antigo. Tá bom, pessoal? Interessante, né? Gostaram? Espero que sim. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.